Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Cumprimento os irmãos, a igreja presente de forma espiritual. Com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nos colocamos de pé. Vamos aqui orar ao Senhor nosso Deus e dar início ao culto de ensino. Senhor Deus, Pai querido, graças te damos, meu Deus, com esta oportunidade de estar em tua presença. Ó soberano Deus, nos ajude, meu Deus querido. Que o Senhor assim, Pai, continue com tuas mãos erguidas e estendidas sobre este lugar, Senhor Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajude, pois cremos que através do ensino da tua palavra, no ensino sistemático da Santa Escritura, o Senhor possa alcançar vidas, pessoas, os presentes, os ausentes, através do rádio, através da live, e o teu Espírito Santo possa ir de encontro, meu Deus. Nos ajude para que nessa noite possamos, assim, Deus, ser edificados e o nome do Senhor sendo glorificado sobre nós. Amém. Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu gostaria de estar lendo, meus irmãos, em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Glória a Deus. Atos capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 24. Hoje vamos falar um pouco sobre Barnabé. E vamos falar sobre a sua vocação ministerial, Um obreiro de valor. Glória a Deus. Amém. Um obreiro de valor. Atos capítulo de número 11 e o versículo de número 24. Glória ao nome de Jesus. Eu quero estar a partir do versículo 21, para que possamos ter um melhor entendimento. Glória a Deus. E a mão do Senhor estava com eles, e grande número, crendo, converteu-se ao Senhor. E a notícia destas coisas chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Ele, havendo chegado ali, viu a graça de Deus e se alegrou, e exortava a todos a perseverarem no propósito do Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, porque era um bom homem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente agregou-se ao Senhor. E partiu para Tarso em busca de Saulo. E quando o encontrou, conduziu a Antioquia. E aconteceu que por esse espaço de um ano inteiro, reuniram como a igreja e instruíram muita gente em Antioquia.
E em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez cristão. E naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Amém. Gostaria de destacar nessa noite o ministério de Barnabé, dentro desse texto, né, irmãos? Barnabé, um obreiro de valor. E eu gostaria de falar algumas características dele, que é de suma importância e de grande relevância para o bom desempenho da obra de Deus, né? Todos nós que trabalhamos na seara do Senhor desejamos ser obreiros aprovados por Deus, né? Desejamos ser aprovado. E de fato sabemos que a máxima para todo homem de Deus é que Paulo deixou registrada em sua segunda carta a Timóteo, onde o veterano ele registrou na segunda epístola de Timóteo, na primeira epístola, na segunda epístola, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 15, né, irmãos? Procurando apresentar a Deus aprovado. Então, quando se fala de alguém que tem uma aprovação, a gente às vezes esquece que a Bíblia não só destaca Pedro e Paulo como verdadeiros e como principais discípulos, né? Então nós vemos a importância do corpo, nós vemos a importância que o corpo de obreiro, ou que a igreja em si, de uma forma geral, os que estão se destacando na obra, ele tem, né, irmãos? E às vezes as pessoas focam apenas em Paulo, em Saulo, né? Saulo, o ex-perseguidor, Paulo, o novo convertido a Deus, uma nova criatura, Pedro. Destaca esses homens que de fato tiveram um destaque excelente. Mas por que não falar também dos demais, que muitas das vezes são pouco citados, até nas pregações, citados até em alguns exemplos. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a vida de Barnabé. Barnabé era um modelo de obreiro, né, irmãos? Era um modelo. Esse é Barnabé, cujo ministério é apresentado a nós a partir de Atos dos Apóstolos, né? Entre os relatos do seu respeito, uma afirmativa que Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, ele chama a atenção sobre a questão, as características que Barnabé tinha como servo de Deus, né? Por quê? Era homem bom. Lucas destaca que ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se agregou naquele dia. Se agregou. Entretanto, antes de falar acerca deste homem, é necessário algumas considerações ao seu respeito, para que a gente possa conhecer melhor a vida desse obreiro, né? Amém, irmãos? Destacamos alguns pontos. Seu nome de nascimento é José, mas foi apelidado de Barnabé. A palavra Barnabé quer dizer encorajador. Então o significado da palavra Barnabé quer dizer encorajador. Ou seja, no reino de Deus sempre terão aqueles que serão os encorajadores, os que irão encorajar na obra de Deus. Irmãos, eu ministro, e minha forma de ministrar é como se a igreja, de fato, ela tivesse uma cooperação 100%. Eu não mudo e procuro não me balizar com isso. Então a forma que eu conduzo para 100, para 200, para 300, para 1 não vai mudar. Amém, irmãos?
Porque é desse jeito que nós vemos o reino de Deus, o evangelho. Às vezes a gente observa essas coisas e de fato esquece dos pequenos detalhes. Pois na minha casa, um exemplo, eu tenho futuros obreiros e quem sabe pastores. Então é isso que eu enxergo. E acredito também que os irmãos, da mesma forma e da mesma maneira, enxergam o reino de Deus. Existe semente que você vai lançar, que a princípio parece que ela é insignificante, mas ela vai trazer um grande retorno. E com certeza, na obra de Deus, haverá uma grande bonança. Então o texto diz, a palavra Barnabé quer dizer encorajador. E dentro do reino de Deus há essa necessidade. De quê, pastor? De ter aqueles que de fato são encorajadores na obra. Então você lembra lá quando Moisés, ele parte, né? O capítulo 1 de Josué já entra trazendo uma palavra que o próprio Deus veio dar uma injeção, vaticinando Josué a ser forte, corajoso, a ser valente e para não desistir da missão. Então quando eu olho para isso, eu vejo que é uma especialidade de Deus. Porque Deus sabe que na vida do homem vai existir os altos e baixos dele. Vai existir as fases que eles estão cuspindo fogo. Não vamos usar esse termo, cuspir fogo, que é uma forma, né, nosso pentecostal, dizendo que o homem está todo vapor. Ele está à frente, ele está, sabe, cuspindo fogo. Pentecostal, eles estão, né? Mas há momento que ele vai entrar na igreja, ele vai sentir que ele está puxando um trem de ferro, vagões, né? Vagões. Então observe, irmãos, observe a seguinte maneira. Glória a Deus. Levantar um pouquinho aqui que eu estou um pouquinho rouco, sonoplasta. Observa que dentro da obra de Deus, Deus vai contar com seres humanos. Deus vai contar com pessoas de carne e osso. E essas pessoas, por serem carne e osso, irmãos, elas poderão ser atingidas em algum momento por algum sentimento frustrante, ou talvez a sua perspectiva não atingida, e isso pode levar ao abatimento, pode levar também na sua carreira ministerial algumas frustrações, e de repente poderá vir um desânimo para não prosseguir com o mesmo fervor. E quando olhamos para essa cena, percebemos aqui Barnabé surgindo em meio a esse meramasmo de fraqueza e de desânimo. Ele levanta com a sua voz, ele levanta com a sua palavra para encorajar tão somente os que estão cabisbaixos. Porque a palavra Barnabé nos remete a encorajador. A encorajador. E quando olhamos para isso, vemos também o cenário que Moisés estava enfrentando. Qual o cenário que Moisés estava enfrentando? Ele estava enfrentando um cenário de desafio, lutando contra a sua própria resistência, lutando contra as suas próprias forças. E chegou a certa vez em uma batalha esta que Moisés estava com as mãos erguidas, estendida para abençoar e para que o povo vencesse a batalha. Mas Moisés então começou a cansar. Moisés então começou com seus braços a baixar. E na medida que a liderança, Moisés, iam recuando, o povo de Deus ia perdendo. O povo, o seu inimigo, o oponente, estava prevalecendo. Deus levanta dois homens que estavam presentes ali.
E eu costumo dizer, dentro desse âmbito, desse compêndio de texto, nessa dissertação, de que esses homens estavam todo o tempo no meio do povo e do lado de Moisés. A possibilidade de Deus usar os de dentro é bem maior do que os de fora. A possibilidade de Deus levantar os que estão dentro é maior. Ou pode existir Deus agir e colocar e enviar de fora? Vai, quando a perspectiva de Deus falhar no meio do povo. Ou seja, quando de fato os que estão dentro não se posicionar para que Deus possa fazer, aí Deus põe de fora. E veja que diz o texto que entrará agora debaixo dos braços de Moisés e coloca lá uma pedra para ele sentar. Ele precisou sentar. E automaticamente entraram um do lado e o outro do outro lado. E levantou os braços e fez apoio sobre os ombros. Isso nos remete que há momentos que o encorajamento faz parte do desenvolvimento da obra de Deus. Teve uma ilustração, o pastor contando essa história, ele disse: tem obreiro que é uma benção, né, irmão? Mas tem obreiro que só falta pegar a pedra e colocar na cabeça da liderança. Ao invés de colocar para ele sentar, quer esmagar mais ainda o coitado do pastor. Em vez de ajudar e em vez de segurar ali para que a obra não desfaleça, né? Infelizmente, mas graças a Deus aqui não tem, né, irmão? Está repreendido em nome de Jesus. Então, pelos apóstolos, devido à sua vida focada no próximo. Então, o nome de nascimento de Barnabé é José, e foi apelidado de Barnabé, quer dizer encorajador, e foi apelidado pelos apóstolos. Por quê? Porque ele tinha uma vida focada no próximo. Ele tinha uma vida focada não nele apenas. Então, quando olhamos para isso, irmãos, começamos agora a entender. Inclusive essa semana o Espírito de Deus me deu uma mensagem que eu estou remoendo ela, estou mastigando ela. Quando olhamos para isso, vemos o mundo que vivemos hoje, as pessoas não preocupadas mais com o próximo. As pessoas estão preocupadas mais com a sua vida pessoal. E então começa a viver não uma vida cristocêntrica, passa a viver um certo tipo de egocêntrico, aonde o homem é o centro. E esquece dos princípios bíblicos que estabelece e que baliza e que regulariza a vida de um servo de Deus e de um obreiro aprovado. Quando o texto está advertindo a Timóteo, Paulo adverte dizendo ele: cuida de ti e dos demais. Ele estava dizendo: não olhe apenas para você, mas olhe para aqueles que estão também em sua volta. E quando focamos nisso, começamos a entrar agora em vários assuntos de como não apenas olhar para nós somente, mas e sim enxergar a obra de Deus de forma como um todo, irmãos. Quando a obra de Deus, ela tem que ser feita com imparcialidade, nós entendemos que cada um tem que fazer sua parte e entrar debaixo da cruz para fazer a obra de Deus. Porque o nome que tem que prevalecer não é nome de homens, é o nome de Cristo, é o nome de Deus, é os céus que tem que prevalecer. E muitas das vezes as pessoas não enxergam isso. Eles passam a lutar e a guerrear pelo seu espaço como animais selvagens. Eles passam a lutar pelo seu quadrado, pelo seu sucesso individual. E o individualismo começa a se apoderar de muitos corações. E sabendo que isso é uma forma contrária, e foi justamente assim uma causa que
Deus derruba Lúcifer, levando o individualismo. E isso, irmãos, saímos do papel e do âmbito igreja, corpo de Cristo. Se nós devemos ter o exemplo aqui de Barnabé, e não olhar apenas para nós, mas olhar para o próximo, devemos levantar a bandeira do Evangelho de Cristo de uma forma única. Não queremos apenas postar em nossos status, ou nos nossos cartazes, ou nos nossos sites, os cartazes quando nós estamos lá colocados para pregar. Pastor, mas por que isso? Porque isso é perceptível. Estou falando de uma forma geral. De uma forma geral. O que nós entendemos com isso, pastor? Por exemplo, a pessoa posta várias besteiras. Que rede social é uma benção, né, irmão? Tanta coisa boa para o crente fazer. O crente às vezes posta tanta besteira. É cachorro com laço, é cachorro com lã, mas não posta uma mensagem bíblica. Não posta lá um cartaz de um congresso, de um convite. Não, ele tem que fazer a ferramenta dele com uma ferramenta de evangelismo. A nossa vida, irmãos, não é que nós dizer, poxa, pastor, só transpira igreja, só transpira. Não é, irmãos, nós vamos viver em torno de quê? Vamos viver em torno de quê, se não for de Cristo, da sua obra? Eu tenho que utilizar aquilo que muitas das vezes a modernidade ou a tecnologia nos fornece. Para quê? Para evangelizar, para profetizar, fazer a obra de Deus. Então, a gente observa isso, porque crente é inteligente. Crente é inteligente ou não? Sim ou não, irmão? Crente percebe as coisas ou não? Muito. Você está lá postando um monte de convites, e a intenção é convidar vidas, almas, divulgar o trabalho. As pessoas não dão nem importância. Sabia? Aí você coloca lá, por exemplo, você aplaude alguém, e aquele alguém pega aquele aplauso e já divulga, porque ele está sendo aplaudido. É perceptível. A gente passa a semana toda, o mês todo, sabe? Batendo nas redes, batendo na questão das divulgações, porque a intenção nossa é pregar a Cristo, é divulgar a Jesus, é pregar a porta que Deus abriu. Porque uma alma que se rende, irmãos, para Deus, haverá festa. Então, o que eu vejo isso e concluo essa parte, já passo para demais. Aí está, muitas das vezes, o egocêntrico, o egocentrismo, aonde o homem não se sente o centro, ele não se importa. Aonde o homem não se sente que ele está sendo a peça principal, importante, ele não dá a mínima. E passa agora a buscar os seus benefícios pessoais, a sua meta pessoal, a sua realização pessoal. Mas que corpo é esse que nós pregamos? Que corpo é esse que nós falamos que estamos ligados neles, juntados neles? Mas de que forma? Da forma quando o homem muitas das vezes ele se coloca como centro, aí é favorável, aí sim, aí eu vou compartilhar, vou colocar lá em cima, vou fazer isso, vou convidar, e é assim que vai. Eu só vou convidar alguém quando eu for dirigir o culto. Peraí, isso é egocêntrico. O camarada vai dirigir o culto, aí ele chama todo mundo, né, irmão? Chama lá A, chama B, chama C, chama D, porque ele vai dirigir o culto. Aí no dia que ele não vai dirigir, ele nem se importa. Outros, às vezes, né, ele está ali empenhando, porque ele está fazendo parte, de uma certa forma, diretamente, ou na frente, ou vai estar lá, né, de uma certa forma, tendo destaque. Então, o que eu digo, irmãos?
para que essa visão caia por terra, para que a visão ela venha se ampliar, porque fazendo isso a obra vai ganhar campo e vai prosperar. Porque eu não vou dirigir o Ponte Alta, determinado culto, eu não posso estar lá. Não vou dar ensino, não. Quarta-feira eu estava lá, o evangelista estava dando ensino, e nós estávamos lá. Então, às vezes as pessoas, elas estão buscando outras metas, e não a meta principal do evangelho de Cristo Jesus. Atos capítulo 4, versículo 36, irmãos, vai nos dizer, quem pode abrir, por gentileza? Quatro 36. Barnabé. Amém. Ele era, vamos lá, alguns atributos. Ele era um cristão procedente da tribo de Levi. De Levi. Né? Ele entrou, ele era procedente da tribo. Ele era primo de João Marcos. E autor de João Marcos, o autor do segundo evangelho, Colossenses capítulo 4, versículo 10. Vamos ver. Segundo evangelho. Ele era primo de João Marcos, o autor do segundo evangelho. Amém? Glória a Deus. É Colossenses capítulo 4, versículo 10. Irmãos, o conteúdo hoje ele é um pouco extenso, então vamos acelerar para a gente poder ganhar tempo. Então, os irmãos, pode abrir e já ler, por gentileza. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Amém. Veja o parentesco dele com João Marcos, da família, né? Alguma tradução está diferente aí? Os irmãos leram? Está semelhante? Glória a Deus. Ele estava entre os profetas e mestres. Ele estava onde? Entre os profetas e mestres, na igreja de Antioquia. Então veja só, era um camarada, além de ter uma chamada, ele era alguém que estava presente. E além de estar presente, ele estava buscando aprender com quem tinha. Ele não era um obreiro que já se limitou na sua carreira e disse: daqui agora eu não consigo mais caminhar. Daqui agora eu vou parar e eu não tenho mais forças para prosseguir no meu desenvolvimento. Ele estava atuando e principalmente preocupado em aprender a desenvolver a sua fé. O registro disso está em Atos capítulo 13, versículo 1. Amém? Ele foi companheiro de Paulo na primeira viagem. Foi companheiro de Paulo na primeira viagem missionária nas regiões da galáxia. Outra característica importante aqui, que a vida do homem de Deus não se resume apenas dentro das quatro paredes. Nós não podemos exercer o nosso ministério quando somos pedidos para ler uma leitura oficial apenas, para dar uma palavra apenas, para pregar apenas, ou para abrir uma porta apenas, mas para ter a visão ampla do reino. Você vê que ele não só estava dentro da igreja, mas ele estava preocupado também em ganhar as almas. E isso é uma característica que o obreiro aprovado, o homem de Deus, o modelo, ele tem que ter na vida. Essa preocupação. Poxa vida, a gente nunca vai para a rua pregar, e na oportunidade que você tem, vai. A gente nunca vai para o evangelismo, mas na oportunidade que você tem,
Aproveita. Aproveitamos, né, irmãos? Então ele foi companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. Atos capítulo 13, versículo 2. Ele defendeu a justificação pela fé juntamente com Paulo no concílio de Jerusalém. Ele estava presente lá, Atos 15, 2. Ele defendeu a justificação pela fé. Ou seja, era alguém que não era apenas um ouvinte, mas além de ser praticante, ele era alguém que também defendia aquilo que ele estava crendo. E infelizmente há obreiros que ele não tem esse posicionamento. Às vezes o camarada está chulapando ele ali, sabe, irmão, envergonhando ele e a fé dele, mas ele não abre a boca para defender a sua fé. É uma pessoa isenta, é uma pessoa que ela se cala, ela é muda. E nós não podemos agir assim. A Bíblia vai nos dizer assim, que nós devemos usar a palavra de uma forma correta, doutrinariamente, para convencer os que são contradizentes. Está escrito. E com ele não foi diferente, ele defendeu a causa. Ele defendeu a causa. Era conhecido, outro ponto importante, era conhecido dos cristãos de Corinto. Ele tinha um testemunho amplo, a igreja conhecia ele. Então, na vida do homem de Deus, na mulher de Deus, não tem nada escondido, não pode ficar nada escondido. Isso é conhecido diante da igreja. A igreja em si irá conhecer este homem, esta mulher de Deus. A igreja conhece. Por isso que o apóstolo Paulo dizendo que a nossa vida é um livro aberto, é uma carta lida. Não tinha nada escondido, nada em baú, nada obscuro. É o histórico, infelizmente isso é terrível nos dias de hoje. Porque às vezes tem um pregador, muitas das vezes ele está pregando, mas ele não tem história, ninguém sabe da vida dele. Ninguém sabe quem ele é, de onde ele vem, quem é a igreja, quem é o pastor, quem é a esposa, quem é a família, ninguém conhece, irmãos. É um famoso rei de Salém, Melquisedeque. Pastor, mas se aplica a quem? Se aplica a história, né? Não tinha genealogia, não tinha histórico. E o homem de Deus, ele tem que ter o seu histórico, o seu currículo, né, irmãos? 1 carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Glória a Deus. 1 carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Eu estou muito, a garganta está muito deteriorada, viu, irmãos? Estou um pouquinho rouco, mas vamos que vamos. 1 carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 diz: ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar secularmente, né? Qual soldado alguma vez vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha não come do seu fruto, ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura digo isto segundo as considerações de homem comum, ou a lei também não diz o mesmo? Então aqui, o mérito é de que a igreja conhecia ele. A igreja conhecia Barnabé. Ele não era um aventureiro. Ele não era alguém que caiu de paraquedas lá instantaneamente, porque é aí que está o perigo, aí que mora o perigo. Às vezes você vê pessoas, às vezes dizem: não, pastor, eu sou obreiro, eu com 15 dias eu levanto essa igreja, boto essa igreja lá nas nuvens. Misericórdia. Né? Eu tenho dons, eu tenho, né, capacitação, eu tenho isso, eu tenho aquilo e tal. Mas você não sabe a história da pessoa. Talvez a pessoa já saiu de uma outra igreja porque lá agiu de estelionatário com alguém. Lá ele abusou de alguém. Lá ele usou de má fé de alguém. Então esses perigos que envolvem a igreja, de uma certa forma, ela tem que estar madura.
para poder enxergar esses posicionamentos. Amém, irmãos? E quantos com esse tipo de história? Às vezes o camarada prega bem, mas a vida é toda bagunçada. A vida, né? Às vezes ele tem uma boa oratória, tem uma boa retórica, alguém que muitas das vezes supostamente tem aquela unção, mas a unção sem testemunho nada é, irmãos. Não pode convencer. Mas o histórico da pessoa, um histórico triste, um histórico sem nenhum moral, mas com Barnabé é diferente, né? É diferente. Alguns cogitam seu nome como possível autor da Epístola aos Hebreus. Dessa forma vamos aprender as marcas que fizeram de Barnabé um obreiro de valor. Vamos lá, primeiro ponto que vamos apresentar aqui. Ele era um homem bom. Bom. Abra em Atos capítulo 11, versículo 24. Glória a Deus. Atos capítulo 11, 24 é o versículo. Porque era um homem de bem, ou um homem bom, né? A princípio, o versículo afirma que Barnabé era um homem de bem, né? Na ARC, ela afirma que era um homem bom, né? Na NVI, ensinando-se que o vetor de sua vida era bondade. Aliás, a Bíblia dá grande ênfase à bondade como marca do cristão. Imagina um cristão sendo ruim. Imagina alguém que diz: eu sou um cristão, uma nova criatura, mas o coração é ruim. Imagina alguém que diz que foi transformado, mas o seu coração continua mal. Imagina algum obreiro que diz: não, mas eu fui lapidado, mas ainda ninguém consegue enxergar o brilho dessa pedra, né? Então, ele tinha essa característica, e um dos exemplos ele mostrou. Qual foi? Qual foi um dos exemplos? Atos capítulo 4, versículo 37. Veja o que ele fez. Veja lá. Atos 4, 37. Veja aí a atitude que ele teve. Possuindo uma herdade, vendeu, trouxe o valor e depositou aos pés de quem? Dos apóstolos. Veja que atitude, irmãos. Isso é sinônimo do coração de um homem que amava de fato a obra de Deus. Isso aqui não é palavra de teologia da prosperidade, não é ensino bíblico, mostrando a veracidade das características de um verdadeiro homem, um modelo de obreiro. Por que eu falo isso, pastor? Porque é uma luta de forma geral. Para se ter um obreiro dizimista na casa de Deus é uma barreira tão grande. Para se ter dizimista é terrível. E tem muitos lugares por aí, eu não cito o nome, que tem obreiros que estão perdendo suas credenciais. Estão tirando, estão colocando, voltando à função de membresia. Por quê? São infiéis na obra de Deus. Não cito nomes aqui, né? Não cito nomes. Pastor, mas por que isso? Porque é dever nosso, irmãos, mostrar o Cristo que nós recebemos. Os homens deverão ser alcançados com a luz que há em nós. Através de quê? Daquilo que realmente que nós pregamos. Repito o texto. Ele possuía uma herdade, vendeu, trouxe ao valor e depositou nos pés dos apóstolos. Para trazer 1 quilo é uma batalha terrível. Trazer 1 quilo de arroz é uma guerra. Pastor tem que falar, tem que chorar. Irmão, vamos ajudar, porque alguém está precisando. Vamos fazer, porque alguém tem que fazer alguma coisa. E passa 30 dias, nós sabemos que coletamos 1 quilo. Posta, coloca lá, status, manda lá no grupo do obreiro, manda lá nas nuvens, bota, né, no céu, e vai postando para que haja lembrança, fala no púlpito, os irmãos falam entre si, mas é aquela barreira terrível, terrível. Um dia desses tivemos que alguém chegou pedindo socorro e que precisava de uma ajuda,
a gente lutou, tentou socorrer, socorremos na medida. E, irmãos, a situação tão lamentável que parte o coração. Parte o coração. Não é? Então, eu vou limitar a minha expressão aqui, para que também não fuja da ética, né? Não fuja da nossa ética. Mas assim, isso desperta mais, incentiva mais a igreja a ter essa visão também de ser um servo de Deus semelhante a um servo Barnabé. Então, a bondade é a ênfase, né, como marca do cristão. Na verdade, um dos gomos do fruto do Espírito Santo, do Espírito, né? Em Gálatas 5, 22, 23, é a bondade, irmãos. É fruto do Espírito. O que Tiago vai dizer lá na carta? Como é que você diz que tem fé e não tem obra? Como é que você diz, aqui é minhas obras, mas mostra a tua fé? Então o cristão tem que ter os dois. Tem que ter a fé, mas tem que ter as obras. Tem que ter as obras. Com efeito, em relação a Barnabé, destacamos aqui 3 manifestações da sua bondade. 3. E por conseguinte, se servirmos a um Deus que é bom, devemos ser bons também para com os outros. Salmos 37 e o número 8. Salmos 37 e o número 8. Pode encher o bocão aí, quem achou. 37, 8. Já foi? Salmos 37, 8. Vamos ver. Bom, aqui o texto nos diz que a bondade, né? A bondade, ela é característica, atributos de Deus. Vamos para Tessalonicenses, capítulo 1, número 5, irmãos. Tessalonicenses. Oh, aleluia. Primeira Tessalonicenses. Quero estar lendo os irmãos o capítulo 5. Isso, versículo 15. Ó. Velai para que nenhum de vós apegue o mal por mal. Antes, segui sempre o bem, uns para com os outros, e para com todos os homens. Velai para que nenhum de vós apegue mal por mal. Velai, você já vai entender. Velório. O que é que alguém, quando falece, ele passa alguns períodos ali sendo velado? Ele está sendo assistido de uma forma atenciosa. Velando. Então, quando você está velando, você dobrou as atenções para aquela tal finalidade. Então o texto está dizendo: velai para que nenhum de vós apegue, ou melhor, pague mal por mal. Pague mal por mal. Porque a possibilidade hoje é de a cada dia nós vermos o mal sobre a terra. Alguém vai te fazer o mal na empresa, alguém vai te fazer o mal na rua, alguém vai tentar te fazer o mal. Mas nós temos que fazer diferente. Temos que fazer diferente, porque somos cristãos, somos luz.
E a luz, ela age diferente. Essa semana eu escutei um testemunho importante, irmãos, muito bom, de um casal de crente. O marido sofreu, se acometeu de uma dor na barriga e não sabia o que era. Foi ao médico, o médico diagnosticou um câncer e disse: rapaz, está muito avançado, você tem 7 dias de vida. Você sabe o que a mulher fez? Voltou para casa, e o marido lá internado. Ela voltou para casa e disse: eu vou me trancar dentro de casa, vou consagrar esses 7 dias, ninguém vai me incomodar, eu vou buscar a face do Deus vivo. E ela então subiu, que era um sobrado, subiu acima e foi orar no seu quarto, orando. Dentro do quarto, orando, Deus, toca, visita lá, faz a obra. 1 hora de oração, alguém bate na porta. O menino desceu, o filho dela, era um mendigo pedindo comida. E a fala dele era essa: eu quero de comer, quero de beber, quero de vestir, me vestir. O menino foi lá e: mãe, é um mendigo, está pedindo comida. Ele disse: meu filho, falei que eu não vou falar com ninguém, e manda esse homem embora. Aí despediu o mendigo, e ela em oração. No outro dia, oração, bateram na porta. Quem foi? O mesmo mendigo. Quero de comer, quero de beber e quero me vestir. O menino atendeu, falou para ela: meu filho, já te falei. Quem é? É o mesmo mendigo, mãe. Meu Deus, manda esse homem embora. Meu filho, você sabe que eu estou num particular profundo com o pai. E o mendigo foi-se embora. E ela, no terceiro dia, isso se repetiu, irmãos, semana toda, o mesmo mendigo, e ela recusando. Ela foi para a igreja. Chegou na igreja, ela começou a orar. A igreja toda sabia do problema que ela estava enfrentando. Deus tomou uma irmã lá e abriu a bocona no microfone e disse: rebelde, desobediente, eu quero agir. E como é que você fica nessa hipocrisia dizendo: Deus me visita, Deus me visita, Deus faz, visita lá. E ela sem entender. Aí o profeta olhou para ela e disse: ó, te visitei a semana todinha na tua casa, e tu me botou para fora, não deixou entrar. Rapaz, a mulher desagou, chorou. Aí o pastor queria apaziguar, disse: irmã, nossa irmã está enfrentando uma luta e tal, vamos ter, né? Aí onde ela tomou a frente: não, pastor, é verdade, mas pode deixar. Ela foi para casa orar na batalha, e o marido aguardando o checkmate da morte, e ela orando. A oração dela era agora: meu Deus, envia esse mendigo. Esse mendigo. Aí quando ela estava já com 1h30 de oração, quem bate na porta? O mendigo. Aí o filho gritou: mãe, o mendigo está aqui, quer comer de novo. Manda ele entrar. Senta e manda ele sentar, que eu vou preparar uma comida aqui boa para ele. Aí foi lá, preparou a comida, pediu para o filho dele levar no barbeiro, fez a barba, né? Pegou as roupas algumas roupas do marido que ela tinha lá sobrando, disse: toma um banho, vista-se bem, né? Vista-se bem. Aí só vou preparar aqui um almoço, umas marmitex para você levar, vou preparar aqui umas roupas, botar na mala para você levar, né? Vou lhe abastecer, para que você fique um bom tempo sem ficar na rua. Aí, meu irmão, quando ela finalizou, o mendigo pegou na mão dela. E quando pegou na mão dela, o mendigo começou a falar em língua estranha e disse: minha serva,
Hoje eu estou entrando lá naquele hospital. O mendigo não sabia de nada. E eu estou virando o quadro hoje. E foi embora. Quando ela chega lá, o marido estava bom. E o câncer não existia mais. Então veja bem a característica, né, irmãos? Às vezes, estou dizendo aqui que o mendigo, ele é Jesus, não é isso. Mas ele pode ser um enviado. Entendeu? Ele pode ser um enviado de Cristo. E quem é o enviado de Cristo? Ele representa Cristo. Nós somos representantes de Cristo. E às vezes tem crente, irmão, que ele tem um coração tão mau. Ele não foi tomado ainda. Ele sente, parece que vai faltar para ele as coisas. Se ele tirar da partilheira dele, vai faltar. E às vezes ele quer trazer, ele quer dar o pior. E se esquece de que o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. É um Deus de coisas grandes. Amém? Segundo ponto, ele era um encorajador. O fato dos apóstolos terem colocado nele o apelido de Barnabé, filho de exortação ou encorajador, mostra que essa era a sua marca principal. De certo, sabe aquele irmão que está sempre animado, animando os outros, levantando os que estão caídos, fortalecendo o que se encontra fraco? Esse era o Barnabé. Ele era alguém que contagiava. Ele era alguém que dentro da igreja ele fazia diferença. Ele percebia quando alguém estava para baixo. E automaticamente o que ele fazia? Ele procurava encorajar aquela pessoa. E dentro da obra de Deus nós temos que ter essa visão. Nós temos que encorajar e dar as mãos ao que está fraco e desanimado. É muito simples nós reparar os defeitos. E esses defeitos a gente usar como argumento para abater. É muito simples. Afinal, quem é que não tem defeito? Né? Mas não é isso que a obra de Deus precisa. A obra de Deus precisa de homens como Barnabé, para que encoraja, para que dê as mãos, para que fortaleça, para que coloque de pé, para que dê um abraço, para que dê um aperto de mão. A obra de Deus precisa de homens e mulheres assim, irmãos, que ajude o fraco. Um obreiro que era o verdadeiro bálsamo na ferida, um oásis em meio ao deserto da vida, um refrigério para a alma cansada e aflita. É alguém que vai se aproximar não olhando os seus defeitos nem as suas fraquezas, porque para isso já tem um que chama Espírito Santo de Deus. Desse ninguém consegue fugir, desse ninguém consegue, ocultar nada dele. Diante disso é urgente, irmãos, nos perguntar se temos agido de igual modo em nossa caminhada ministerial, se somos encorajadores ou desanimadores, se somos verdadeiramente esse homem, esta mulher que as pessoas se sentem amparadas em estar perto, ou as pessoas se sentem, exclusa, constrangida em estar perto de alguém. Vamos ver aqui, por exemplo, algumas informações em Hebreus capítulo 3. Vamos ver. Capítulo 3 de Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Está sendo transmitido pela Sinai Music. Também está sendo transmitido pela live. E eu creio que muitos irmãos estão acompanhando. Capítulo 3, versículo 12, diz assim: vede, irmãos, que não haja em nenhum de vós um coração incrédulo e infiel, para apartar-se do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros,
cada dia, enquanto dura dia, que se chama hoje, para que nenhum de vós seja amortecido, enganado pelo pecado. Ou seja, para que nenhum de vós seja, irmãos, seja desanimados. Então aqui, quando o contexto está dizendo que a palavra Barnabé quer dizer filho da exortação ou encorajador, está dizendo que a exortação é só cajado, irmãos. Temos que entender isso. Ou foi exortação. Não é só cajado, exortação é consolo também. É quando você vê alguém que está prestes a cair, você vai lá e exorta ele com amor. Você dá uma palavra para ele, você demonstra o amor em Cristo que Deus tem por ele. Você dá ânimo para ele, você ajuda ele. Muitas das vezes o ser humano, ele está vivendo numa carência. Não estou falando aqui de relacionamento, não é isso, de amor eros, não é isso. Estou falando de uma carência, muitas das vezes espiritual. Muitas das vezes ele está tendo esse problema que ele precisa ser ouvido. Às vezes as pessoas querem conversar, e ele, muitas das vezes, ele não quer que você fale, ele quer que só você escute ele. Simplesmente isso. Ele precisa de alguém para ouvir. E muitas das vezes as pessoas, como eu falei, ela está preocupada com o seu egocêntrico, e ela deixa de agir, de olhar para o próximo. E na obra de Deus é assim, irmãos. Nós não podemos apenas olhar para nós, mas temos que olhar para o nosso próximo. E muitas das vezes você está com tanto problema que você diz: meu Deus, eu estou com tanto problema, ninguém liga para mim, né? E ainda vou ter que ligar com os demais. Deus te chamou para isso. Segura. Às vezes você vai ter que dar uma palavra de alegria, mesmo estando triste. Você vai ter que ter uma palavra para as pessoas, mesmo você precisando dela. É isso que entendemos que é o modelo exemplar do obreiro chamado Barnabé. Eu quero continuar com o versículo 14. Porque já fomos feitos participantes de Cristo, desde que conservamos a firmes até o fim o princípio de nossa confiança inicial. Como vocês. Não é agora que às vezes as pessoas mudam, né? Muda com a lua, muda com o tempo. O tempo passa, vai mudando, vai se rebelando, outros vai endurecendo o coração, outros vai sendo mais egoísta ainda, e assim por diante. Então, quando o texto diz: para que tenhamos cuidado, para que nenhum de vós tenha coração perverso, incrédulo que se afasta de Deus, pelo contrário, encorajemos ou exortemos, é a mesma coisa, uns aos outros, todos os dias. Tem pessoas que precisam disso, irmãos. A igreja precisa disso. Há membros que estão dando os seus primeiros, ele precisa disso. Você acha que é fácil deixar as drogas? Você acha que é fácil deixar o álcool? Você acha que é fácil deixar o pecado? Não é fácil. Por isso que Deus levanta Barnabés para estar ali, irmãos. Hoje eu tive a oportunidade de estar conversando e evangelizando um rapaz que está passando por problemas de batalha espiritual. Ele está começando a se aproximar de Deus, mas ele ainda tem um vício do álcool. Vício do álcool. E a gente entende e percebe a dificuldade que é de deixar esse mundo, de abandonar. Mas existem encorajadores. A igreja precisa de homens assim, mulheres assim, irmãos. A igreja não precisa
de posturas farisaicas. A igreja não precisa de doutor da lei, não precisa. A igreja precisa de adoradores, de homens que realmente vivam a realidade do Evangelho. E a realidade do Evangelho é essa: a mesma dor que dá em você, dá em mim. A mesma sujeição da queda que você está sujeito, também estou sujeito. E se nós não vigiarmos, possamos padecer coisas piores. Então vamos ver, o encorajamento é uma ordem. Encorajem-se. Encorajem-se uns aos outros. O texto de Hebreus está dizendo que devemos encorajar, ajudar uns aos outros. O obreiro tem que ter esse posicionamento. Às vezes o outro obreiro está, sabe, irmão, querendo desistir. Ele já não está suportando mais. Deve-se o outro Barnabé se levantar e dar as mãos e colocar ele de pé, ajudar ele, fortalecer ele, orar por ele, porque ele precisa. O encorajamento deve ser uma disposição de todos, de todos. Aqui não é papel exclusivo para a liderança principal da igreja, é para todos. Aqui não há grupo exclusivo que deve se posicionar assim. Aqui é para pastor, aqui é para... Não, é para todos. Todos. E uns aos outros. Uns aos outros. O encorajamento deve ser uma atitude contínua. Observe que o texto está dizendo: todos os dias. Todos os dias. Faz tanto tempo que, muitas das vezes, o obreiro nem sequer vai na casa do outro conversar das coisas de Deus e até dar uma palavra para ele. Não vai. Às vezes no período de culto não dá tempo, você acaba o culto, não vai para um lado para o outro, se some. Quantas pessoas hoje estão deixando de vir da igreja, irmãos? Está se apartando, como diz o texto aqui de Hebreus capítulo 3, está se apartando do Deus vivo. Por quê? Há uma luta desenfreada, uma correria tão grande que nem sequer consegue olhar na face do outro. E qual é o posicionamento nosso? Encorajar uns aos outros, fortalecer uns aos outros. E deve ser uma atitude contínua, todos os dias. Felizmente há situações que pessoas morrem e ninguém sabe, dentro da igreja. Cadê fulano, irmãos? Morreu. Ninguém sabe. Não, por quê? Não se atencia, não se dá atenção. Às vezes você vê a pessoa, você não está bem, mas de fato será que está bem? Alguém dizendo, não vi na igreja, ocasionalmente, ok, mas uma sequência já está dizendo que não está bem, irmãos. E isso não pode passar despercebido, igreja. O encorajamento é urgente. O texto é bem claro, acompanha comigo a exegese do texto. Antes exortai uns aos outros, todo dia, enquanto dura o dia que se chama hoje. A urgência que é. A urgência que é. É para hoje, não é para amanhã. Ah, quando Deus me despertar. Quando Deus se despertar, né? Vou fazer quando Deus me despertar, certo? E quando será isso? E quando será isso? Vai ser quando a galinha nascer dente? Vai ser quando Jesus voltar? O encorajamento é urgente.
é urgente. Existem expressões que eu não vivo isso, mas existem expressões que até muitos crentes falam que o povo de Deus é o povo mais desunido que existe. Eu repreendo essa expressão do diabo. É isso que o diabo quer. Que a desunião se apodere da igreja. Mas o sangue de Jesus tem poder de repreender esse mal, em nome de Jesus. O encorajamento é urgente. Às vezes você pode ver a cara, mas não vê o coração. Às vezes a pessoa está fraco, mas ela não demonstra. Às vezes ela precisa de ânimo e ela não está demonstrando o que está precisando. O encorajamento é preventivo. É preventivo. Por que preventivo, pastor? Aleluia. Veja bem o texto no versículo 13. Enquanto dura o dia que se chama hoje, vírgula, para que nenhum de vós, prevenção, para que nenhum de vós seja esmurecido, para que nenhum de vós venha ser enfraquecido. É prevenção. Quando nós estamos falando aqui no altar, irmãos, domingo é jejum, isso chama prevenção para a igreja. Alguém pode dizer, mas eu não preciso enjoar. Será que não? Domingo tem jejum e é coletivo com toda a igreja. A gente percebe que nem todos fazem isso. A gente percebe que nem todos se envolvem nisso. Sabe quando isso vai acontecer? Quando realmente ouvir uma notícia, você está com câncer, fulano teu tá com risco de morte. Aí pronto, aquele desespero desenfreado para jejuar e orar a Deus. Mas não trabalha na prevenção. Não trabalha na prevenção quando a igreja é convocada, quando a liderança convoca a igreja. Vamos jejuar. Isso chama prevenção. Cuidado para não enfraquecer. Tem gente que às vezes fica nesse maremado de fraqueza. Mas por quê? Nunca se envolve no jejum nem oração com a igreja. O pastor está sempre falando, vamos jejuar. Quem faz isso, irmãos, ele está tendencioso a estar sempre forte, a estar sempre de pé. Mas quem faz o contrário, ele vai ser abatido. O vento vai assoprar, ele não vai suportar. Volta e meia, ele vai estar se arrastando pedindo oração. Ore por mim que eu não aguento. Ore por mim que eu não aguento. Eu não estou suportando. Por conta de quê? Ele não está agindo na prevenção. E quem age na prevenção, ele está se preparando e se fortalecendo para enfrentar os dias maus. Então, quando alguém ele não parte para a prevenção, é a mesma coisa num carro que você está usando, não está preocupado em fazer uma revisão. Você está tocando, enquanto tem óleo e gasolina, você vai. Só que lá na frente já vai começar sinais que precisa fazer uma revisão. Barulhos, batedeira. Aí alguém diz, não, é normal. Lá na frente ele te deixa na mão. É a mesma coisa das pessoas que não se preocupam com isso. Não está preocupado. A jejuar para quê? O pastor fala todo domingo, para que jejuar? Para que jejuar? Para que? Está em propósito, para quê? Para lhe prevenir, para que você não caia. Porque quando vier a tentação, tem muita gente que não resiste. E ele vai para o chão. E vai para a lona. Você pode ver que essa cantiga de tô fraco, é só de crente que não se envolve em oração na igreja. E nos trabalhos de jejum. Então nós temos que fazer o quê? Encorajar esses irmãos. Vamos encorajar eles. Sente-se um pouquinho com eles, converse, oriente, pega a Bíblia. Pastor, mas eu já fiz, faça de novo. A Bíblia diz que manda fazer todos os dias. Faça de novo. Quem sabe? Não é? Então, o encorajamento é preventivo. Desse modo, cabe a nós, obreiros, a tarefa de encorajar os irmãos mais fracos na fé, sabendo que agindo assim estaremos obedecendo a palavra
a palavra de Deus, além de nos assemelharmos a Barnabé. Glória a Deus, né? Esse é um homem de Deus, um homem que foi instruído e um instruidor e encorajador na obra de Deus, né? Então, outra característica importante: generosidade. Barnabé tinha. A segunda manifestação da bondade desse obreiro de valor é a sua enorme generosidade para com os mais pobres da igreja em Jerusalém. De certo, conta-nos em Atos capítulo 4, versículo 34 e 35, que não havia pessoas necessitadas entre eles. Não havia. Por quê? Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e os colocava aos pés dos apóstolos, que distribuía segundo a necessidade de cada um, né? Nos versículos seguintes, Barnabé estava entre esses cristãos generosos da igreja, pois é dito acerca dele que Barnabé vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Sua atitude nos enseja 3 lições valiosas. Primeiro, não olhava apenas para si. É aquilo que eu falei desde o começo, que às vezes o obreiro, o homem de Deus, a pessoa, ela fica olhando muito para si, para a sua vida, e esquece de lutar pela causa também do próximo. Não, irmãos? O importa eu estar com minha barriguinha cheia. E os demais? Você não se preocupa se alguém veio cultuar e nem almoçou hoje, porque não tinha. Você não se preocupa porque você está tendo um creme aí, seja Neutrox, seja gel, cola, seja... Vai me ajudando aí? Escala. O que mais? Pantene, o que mais? São cremes bons. Mas a vizinha do outro lado, quem sabe, está lavando o cabelo com detergente. Então isso não comove? Eu falei para os irmãos aqui que lá no Nordeste, quando era na minha infância, a situação era tão difícil que nós tomávamos banho com aquele sabão de pedra, aquelas rajadinhas azuis feito com sebo de boi. E o bicho coçava que parecia urtiga. Você tomava banho, se enxaguava, meu irmão, mas as unhonas depois no couro, que o bicho queimava tudo. O bicho era terrível. E coçava, estourava a pele toda, viu, irmão Paula? Trincava a pele todinha. As criancinhas, os adolescentes, as perninhas tudo estourada, tudo aquela rajadinha, porque ele era muito forte, era um sabão forte, era ácido, muito ácido. Então nem um sabonete tinha para usar. Agora imagine dentro da igreja, um exemplo, uma situação dessa acontecendo com sabonete por R$1, R$1,50. Isso comove o nosso coração. E nós, como cristãos, nós temos essa característica, porque tudo é passageiro, irmãos. A gente parte e não consegue levar nada. Então nós não podemos nos apegar a isso. Não podemos. Amém? Então, Provérbios capítulo 11, versículo de número 24 e 25. Glória a Deus. A hora já se foi, né? A hora. 11, 24 e 25. Meu Deus, isso é muito forte. Provérbios 11, 24 e 25, irmãos. Grave bem aí no teu coração. Anote no seu rascunho aí que os irmãos estão fazendo. 11, 24. A quem generosamente reparte e ainda se torna muito mais rico, e a outro que retém, poderia ser diferente, né? Quem está repartindo generosamente poderia empobrecer. Poderia, porque está tirando. Mas de fato está enriquecendo. E ainda se torna muito mais rico. E há outro que retém mais do que é justo e ainda se torna pobre.
Porque às vezes as pessoas ficam muito vidradas nisso. Vai faltar. Se eu tirar, vai me fazer falta. Eu nunca me esqueço, irmãos, de uma atitude que eu fiz. Eu estava no culto e o pastor, na época, ele falou do determinado terreno que estava com parcela atrasada. E ele teria que juntar naquele dia os irmãos que iriam pagar esse terreno, para pagar essa parcela atrasada lá no outro estado. Irmãos, eu confesso para os irmãos, eu estava com o único dinheiro no bolso que eu ia colocar combustível no carro para ir trabalhar. O único dinheiro. Eu disse, meu Deus do céu, hein? Deus que eu prego, que nós temos que ter fé. E onde está agora, né? E eu raciocinando, pensando ali. Aí disse ao pastor, irmãos, eu preciso aqui que 10 pessoas me ajudem a pagar esse terreno. Pelo menos essa parcela. 10 pessoas. E falou o valor. E o valor justamente era o que eu tinha no bolso. Eu disse, meu Deus, eu não... Seja o que Deus quiser. Tirei o dinheiro. Era da passagem. Era do combustível que a empresa dava. Fui lá e abençoei. Fiquei zero no bolso. O culto acabou. Segunda-feira eu fui trabalhar. E eu preocupado ali, disse, rapaz, eu vou pedir emprestado a alguém aqui. Senão é perigoso, amanhã eu não vim conseguir trabalhar sem combustível. Irmãos, passou meio-dia, 2 horas, 3 horas, quando foi 4 horas. Faltava 30 minutos para mim ir embora. A empresa que eu trabalho é empresa, que é uma ex-empresa também de transporte. Aí entrou um caminhoneiro dentro da empresa, parou o caminhão, foi até a minha pessoa, disse, varão, Deus me mandou aqui. Eu disse, glória a Deus, mandou porque Deus falou comigo lá em casa. Disse, vai lá e leva essa bênção lá para o meu filho. E colocou no meu bolso. Eu disse, varão, é a bênção que Deus mandou lhe entregar. Eu disse, meu Deus, amém. E não recuso não. Eu disse, amém, amém. Aí eu terminei meus afazeres, fui terminar o expediente, fui olhar. Quando eu olhei, irmão, o mesmo valor. Nunca esqueço. Isso tem aí em média de 13 anos atrás. O mesmo valor que eu tinha abençoado a igreja para a parcela do terreno. Se cumpre aqui o texto. Provérbio 11:24. A quem generosamente reparte, a tendência, irmãos, ainda se torna muito mais rico. E a outro que retém, sabe, mão fechada, mão de vaca, o mais do que é justo, se torna mais pobre ainda. Porque o segredo da prosperidade, o segredo de Deus honrar, estar aqui nas nossas atitudes. Nas nossas atitudes. E aquele que retém o trigo, o povo o amaldiçoará. Mas haverá bênção sobre a cabeça daquele que o vender. Amém? Então receba essa palavra. Característica de Barnabé. Barnabé era generoso. E prova disso ele mostrou. Ele vendeu a herdade e colocou nos pés. Ele repartia. Ele abençoava. Ele abençoava. Às vezes a pessoa com essa necessidade do irmão tem como ajudar, mas não ajuda. Não ajuda. Sabe que tem que fazer e não faz, mas não faz. Ele prefere instruir, jogar fora. E ele acha que isso vai ser benevolência, mas não vai. O negócio só vai estreitar, só vai apertar e ele não vai conseguir prosperar. Então, meu irmão, ouça essa palavra. Vamos ser prósperos, vamos ser abençoados por Deus de verdade. De igual modo, Jesus nos ensina o valor da liberalidade ao dizer no Sermão da Montanha, no registro de Lucas: tem e lhe será dado. Lucas 6,38. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. É bíblico, é Bíblia. Como diz o nosso pregador que esteve aqui nessa semana, vamos de Bíblia.
Em resumo, ficou muito claro desses dois textos que a Bíblia dá grande valor a um coração generoso. Coração este que somos convocados como obreiros a possuir. Possuir. Atos capítulo 20. Seu versículo de número 35. Atos. Está vendo? Generosidade. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Glória a Deus. Então Barnabé, ele tinha essas características de um verdadeiro homem de Deus, um obreiro aprovado. Ele investia também nos outros. Observe que o texto onde lemos, em Atos capítulo 11, ele volta lá buscar Saulo. Ele vai aonde? Em Tarso. E traz Paulo para onde? Para Antioquia. Então, alguém que também está preocupado em investir nos demais. Hoje, foi ontem eu recebi um áudio de alguém que não está congregando mais no nosso meio, mas nos passou áudio agradecendo. Pastor, muito obrigado. Hoje se completa tanto tempo que eu estou filho, fui batizado, recebi os ensinos, o Senhor. Eu disse, meu amado, tão somente eu lhe digo que é o nosso dever. É o nosso dever de investir em pessoas, de dar o crédito em pessoas. Você sabe que tem pessoas que é o seguinte: nós, servo de Deus, obreiros, nós temos que enxergar em pessoas possibilidade para a vida e não para a morte. Às vezes a pessoa entra na igreja e alguém já diz, irmão, eu nem vou dar atenção, está errado, irmãos. Por quê? Porque você sabe que se você se dedicar, essa pessoa pode se levantar e ser uma bênção. Às vezes nós já começamos eu não vou dar atenção não, porque não quer, é carnudo, é carnuda, não quer compromisso, eu não vou dar atenção, eu nem vou investir. Jesus faria diferente. Aonde os homens não queriam entrar, Jesus entrou. Os lares que os homens recusavam, Jesus entrava. E quando Jesus entrava, muitas das vezes era criticado, porque ali eram pecadores para os homens. Mas Jesus estava enxergando em Zaqueu não um ladrão, mas um verdadeiro ganhador de almas. Jesus, quando entra lá em Decápolis, naquelas 10 cidades, conjunto de cidades lá em Genezaré, irmãos, ou em Gadara, quando ele pisa lá, ele não enxerga o endemoniado. Alguém estava olhando e dizia, mas é endemoniado. Mas Jesus estava vendo um grande evangelista, queria evangelizar lá em Gadara e tomar aquelas 10 cidades de Decápolis pregando a palavra de Deus. Então é isso que muitas das vezes Deus, Ele quer que nós como obreiros tomamos essa atitude de investir em pessoas, dar o crédito em pessoas. Pastor, mas fulano lhe passou para trás, fulano fez isso. Irmãos, que faça, Deus recompensará a nossa atitude. Mas nós temos que investir e continuar investindo, porque é assim que é o reino de Deus. Eclesiastes vai dizer, quando lançaste o teu pão sobre as águas, não retire as tuas mãos, porque você não sabe qual vai prosperar. É assim a obra.
Você não sabe qual vai te dar retorno. É assim a obra. Mas Deus sabe. E se Ele sabe, só faça o que Ele manda. E se Ele mandou semear, dar o voto, investir, invista. Faça, acredite. Porque Deus pode moldar e levantar o ser humano, irmãos. Deus pode. Nós vemos essa característica em pelo menos 2 ocasiões na vida de Barnabé. Primeiramente, quando ele, após contemplar a graça de Deus, em Atos capítulo 11, 23, na fundação da igreja em Antioquia, e vendo que muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, no versículo 24, logo percebe a necessidade de mão de obra naquela igreja nascente. E imediatamente se lembra de Paulo, que nessa época estava anonimato. Ele estava vivendo em Tarso, na sua cidade natal. Se você for olhar hoje o ministério de Paulo e o ministério de Barnabé, hoje Paulo, ele se destacou mais. É assim? Mas Barnabé era um homem que já tinha uma robustez, ele já era robusto no evangelho. Era um homem que já tinha uma certa bagagem. Mas não importa, às vezes tem pessoas que ficam com medo do outro crescer. Tem pessoas que se preocupam, mas fulano vai crescer, fulano... Não, irmãos. O importa é que Cristo cresça. E que se a obra de Deus for para destacar alguém, a vontade de Deus que seja. Tem pessoas que vai começar hoje, mas ela vai dominar a oratória, ela vai dominar, ele vai dominar a palavra, ele vai pregar com sabedoria. Então isso é motivo de nós nos alegrar. O que foi que Barnabé fez? Paulo estava lá no anonimato, em Tarso. Ele vai lá trazer Paulo para Antioquia. Barnabé, sem medir esforços, que essa seria uma excelente oportunidade para Paulo desenvolver o seu trabalho na obra. Ele viaja ao seu encontro e procura em Tarso, e achando o conduz consigo para ser seu companheiro em Antioquia. Vamos ver o que diz o texto? Atos capítulo 11, 25, 26. Leia aí. Isso chama oportunidade. Que Barnabé fez? Foi lá buscar Paulo lá em Tarso, trouxe para Antioquia, uma igreja que precisava. E lá foi se aberta a oportunidade de Paulo desenvolver o seu ministério. Por isso que nós temos que abrir e trabalhar essa visão. A igreja é um local de oportunidades. A comunidade chamada eclésia, igreja, ela é um lugar de oportunidade. Deve-se dar essa oportunidade para que haja o seu desenvolvimento, para que haja o progresso. E Deus trabalha de uma forma individual na vida de cada vocacionado, escolhido pelo Senhor, para que haja um crescimento. De acordo com o livro de Atos, vemos Paulo desenvolvendo-se em seu ministério e posteriormente sendo designado para a obra missionária, porque primeiramente alguém investiu em sua vida, vendo o que havia de melhor nele. Do mesmo modo, vemos Barnabé investir na vida de seu primo João Marcos, ao dar ao jovem uma segunda chance de participar de um empreendimento missionário. De acordo com Atos 13, João Marcos acompanhou Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária, e como cooperador, por algum motivo que não sabemos qual, quando o trio de obreiros chegaram na região de Perge da Panfilha,
Lucas nos diz que João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Com efeito, depois que a primeira viagem missionária foi concluída, e diga-se de passagem, com muito sucesso, em Atos capítulo 14, 26 até o 28, passando algum tempo, Paulo propõe a Barnabé o seguinte, e alguns dias depois, em Atos capítulo 15, 36, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Aleluia. A fim de dar mais uma chance ao jovem João Marcos, Barnabé sugere levá-lo novamente. Todavia, Paulo, de forma irredutível, não aceita. Com resultado, Lucas registra que tal contenda houve entre eles, que se apartaram um para o outro, do lado, um para o outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendados pelos irmãos à graça de Deus. Veja bem a visão de Barnabé, de ser alguém que concede e que dá oportunidade, né? Naquele mesmo momento houve conflito, porque Barnabé queria levar João Marcos, Paulo não aceitou, então houve naquele momento a separação. Então Paulo vai para onde Deus te leva, eu vou para cá, aonde João Marcos acompanha Barnabé. Então você vê a importância, irmãos. É igual lemos lá no texto lá aonde Atos capítulo 8, o eunuco da rainha de Candace, ele estava lendo um texto, não entendia. Filipe se aproxima e pergunta: entende os que lê? Diz: como é que eu vou entender se não há quem me explique? Em outras passagens, em outras afirmativas, podemos dizer o seguinte: como eu vou compreender, como eu vou fazer se eu não tenho oportunidade? Assim é na obra. Como é que você vai crescer se você não tem oportunidade? Né? Se você não tem um espaço para fazer. Alguém pode dizer: ah, mas eu não prego. Negativo. Às vezes recusa até pregar. Ah, mas eu não vou. Às vezes até tem representações que eu peço para ir. Muitos não vão. Eu não posso. Consegue ir lá? Pastor, eu não vou, não consigo. Oportunidade, irmãos. Todos nós temos na obra. E o principal disso, sabe o que é? É o progresso. É o progresso. Hoje, graças a Deus, eu falo para a glória de Deus, já existem pastores que me ligam agradecendo pela oportunidade que dei. E estão bem fazendo a obra de Deus. Estão bem fazendo a obra do Senhor. Então, nós temos que se inchar com isso? Não, nós temos que nos alegrar. Porque a obra de Deus é progresso. É progresso. Então, oportunidade na obra, ela sempre vai existir. Mas cabe a cada um saber abraçar a oportunidade. Tem gente que joga fora. Tem pessoas que ela não abraça a oportunidade. Pelo contrário, ela vira as costas para a oportunidade. Então, que possamos ser como Barnabé. Possamos ser como esse homem de Deus,